Chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, e, estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, sacrificando, né, mais um tempo do seu domingo para sua própria evolução, né? A palestra de hoje eu resolvi trazer um tema que para mim mesmo já é um pouco mais complicado, pois que, querendo ou não, é um problema que eu enfrento, né? Acredito que não sou o único. Tendo em vista que isso é uma coisa que é considerado tão normal hoje em dia, sabe? Assim como tantas outras coisas erradas que são consideradas como normal, né? Então eu resolvi trazer esse tema e também já mesclar um pouco com os assuntos passados que nós temos debatido aqui nas palestras, né, a respeito da revelação cósmica, a respeito dos ciúmes, né, esse sentimento de posse, né, de soberania que as pessoas acabam criando em suas vidas, às vezes com coisas, com as pessoas, né, é um sentimento de apego. E eu trouxe alguns temas aqui para nós falarmos, tanto da parte do cérebro, tanto da parte da psicanálise, né? Então eu gostaria de começar já dizendo que não temos o intuito de impor nenhum tipo de verdade, apenas estudamos e tentamos levar esse estudo para as pessoas. Então, para começar, eu deixei aqui na teoria para falar sobre Freud, né, o pai da psicanálise, né? Então, teoria assim, né? É até difícil chamar de teoria as coisas que esse cara escrevia, tendo em vista o conhecimento que ele aprofundado que ele chegou. E o Freud falava que os ciúmes, ele nada mais era do que uma mescla entre o amor, o ódio e a autocrítica. Nós sabemos que hoje em dia a palavra amor, no sentido do amor, não tem nada a ver. Nós podemos dizer que Freud errou nesse sentido, né? Tendo em vista que quem somos nós para falar sobre o amor e ainda mais colocar ele no contexto de uma doença, né? Mas faz sentido o que Freud quis dizer. Ele falava que era como se fosse que a pessoa desenvolve um amor, né? Um certo um sentimento puro, vamos dizer assim, por alguém, mas por algum problema, às vezes um problema pessoal, algum trauma, coisa assim, ela desenvolve um certo medo, né, em perder aquele amor. Então, pela falta de conhecimento, né, porque se a pessoa tem um conhecimento espiritual aprofundado, ela sabe que não tem como perder o amor, né? Uma história de amor, por mais curta que seja, ainda existe e vai existir por toda a eternidade, né? Então, a pessoa acreditar que esse amor ela vai perder, como assim perder o amor, sendo que o amor nem é um atributo da nossa espécie humana, é um atributo de Deus, né? Deus é o amor puro, então não tem como perder, né? Mas a pessoa chega aqui na Terra, não conhece nada disso, acredita que ela pode perder aquele amor, então nisso ela começa a desenvolver um certo tipo de proteção, né, para que aquilo não acabe, para que ela não perca aquilo, que é o que nós podemos chamar de ciúmes, né? Na teoria, isso é o ciúmes, o medo de uma perca, ou às vezes um desejo reprimido que você passa a ver numa outra pessoa, né? Você projeta na outra pessoa, né? Tudo isso é o que nós podemos chamar de ciúmes na visão da psicanálise, né? Depois, mais para frente, eu vou trazer um pouco da neurociência que explica também as causas, o que acontece. Mas, basicamente, para nós entendermos como que Freud chegou nessas conclusões, nós temos que estudar o complexo de Édipo. Complexo de Édipo, o nome se dá por uma história grega antiga, é uma mitologia, uma tragédia no caso, né, onde Édipo era um rei que se apaixonou pela sua mãe
e por ciúmes do seu pai, né, ele mata o seu pai. Então chama Complexo de Édipo, porque é basicamente isso. O Complexo de Édipo é uma, uma, uma tragédia mesmo que acontece na espécie humana, onde Freud percebeu que da idade de 3 a 6 anos, o menino, né, acontece com a menina também, mas vamos usar nesse exemplo do menino, de 3 a 6 anos, ele começa a desenvolver os seus órgãos sexuais e como uma tragédia, né, como nós sabemos, aqui na Terra o amor não tem a ver com sexo, mas fatalmente quem ama transa. Isso é uma coisa que acontece. E quando começa numa criança de 3 a 6 anos, a coisa mais comum que acontece é a criança começar a desenvolver certos desejos sexuais pela própria mãe, pelo profundo amor que aquela criança tem pela mãe. Isso é uma coisa que fatalmente acontece. Eu sei que é uma coisa que pode ser pesada de ser ouvida, né? Nossa, como assim? Mas nossa espécie funciona assim. A criança de 6 a 3 anos, mais ou menos, quando ela começa a desenvolver os seus órgãos sexuais, ela começa entra naquele momento de descoberta, automaticamente ela, mesmo não querendo, ela acaba criando sim uma espécie de sentimentos até sexuais com a sua própria mãe, pois a sua mãe é a pessoa que a criança tem o amor mais puro possível, né? O amor de uma mãe para uma criança e de uma criança para uma mãe é um amor muito puro. Mas o caos está no fato de que esse menino está num corpo masculino, né? Nisso, o que acontece é que essa criança começa a desenvolver sentimentos de rejeição contra o seu próprio pai. Nesses momentos, tem vários vídeos, muitas pessoas sabem, né? Já viu aquela criança que quando vê os pais juntos sente ciúmes, tenta separar os dois, se abraçando, né? E aí todo mundo vê como aquela coisa fofinha, nossa, uma criança com ciúmes dos pais. Mas, gente, isso é uma coisa fatal, sabe? Uma coisa que, infelizmente, está na nossa espécie. E no decorrer da vida dessa pessoa, o certo é esse complexo de Édipo acabar, pois que, por ser uma coisa da mente, né, uma coisa da psicanálise, através de uma educação, isso acaba. Né? Nós temos o poder, sim, de ensinar a criança. Esse é o papel, na verdade, fundamental do pai. Né? Quando os pais percebem que a criança entrou nessa fase, o mais correto que um pai deve fazer no seu papel de pai é começar a agir, né, como o homem, né, e mostrar que não é assim que funciona, e começar a mostrar para a criança a diferença do amor, o amor puro que nós realmente devemos sentir por todas as coisas dos céus e da terra, como diz na Sutra Sagrada da Seitinoye, mas saber diferenciar comportamentos, né? Porque o amor em si, ele é para ser uma coisa só, realmente. O amor que eu sinto pela minha mãe e pelos meus irmãos, assim como Jesus diz, deve ser o mesmo. Nós não temos que dar uma espécie de privilégio amoroso, sabe? Não, essa pessoa é essa pessoa, então eu vou amar ela mais do que outras. Isso não faz sentido porque o amor é uma coisa só, uma coisa única. Nós temos que amar a tudo igualmente, sabe? Da mesma forma que Jesus falou aqui no capítulo que eu li, onde ele diz: aqui estão os meus irmãos e a minha mãe. O amor que eu sinto por eles aqui é o mesmo. Mas comportamentos são diferentes. O comportamento que um homem tem que ter com a sua mulher, com a sua namorada, não é o mesmo comportamento que tem que ter com a sua mãe. Isso é uma coisa óbvia, todos sabem. Da mesma forma que não é o comportamento que nós devemos ter com uma amiga. São coisas diferentes. Então, o papel do pai, quando começa a perceber o complexo de Édipo numa criança, é o de ensinar através do exemplo. Conseguir mostrar para essa criança que ela é a mãe dele, né? Essas coisas sexuais existem na criança, que está se desenvolvendo normal, mas que ele tem sim que controlar. É uma coisa que a mente deve saber controlar, né? É muito importante ter conhecimento desse complexo de Édipo, gente, porque depois que eu comecei a estudar isso daqui, eu comecei a perceber que muitos pais
não percebem que a criança está se desenvolvendo na parte sexual e fica vendo daquela forma carinhosa, né? Aquele amor de mãe para o filho, né? Tem, nossa, muitas histórias assim de mães que vai se despedir do filho e dá um beijo na boca. Gente, isso não pode acontecer de forma alguma. Ela não sabe o que está se formando na cabeça do filho, né? Níveis de comportamento completamente diferentes. Então, a mãe que acostuma o filho a, por exemplo, se despedir com um beijo na boca, tá ferrando completamente com o psicológico dessa criança, que vai se desenvolver toda ferrada. Aqueles pais que vê a criança com ciúmes quando eles estão juntos e fica achando bonitinho, olha que bonitinho, nosso filho com ciúmes. Isso não é bonito, gente. Tem que ter uma educação. Os pais têm que sim saber se impor nesses momentos para mostrar que não é assim que funciona. Tem que amar sim, mas eles são casados, são diferentes. Não pode normalizar essas coisas, deixar como bonito, olha que bonitinho, como meu filho me ama e tem ciúmes. Isso não é bonito, né? Parece que as mães, quando vê o filho disputando o amor com o pai, fica feliz, sabe, por ver, olha como eles me amam, estão disputando amor por mim. Isso é uma doença, sabe? Isso não é uma coisa bonita, não era uma coisa que era para acontecer, mas acontece. E é de suma importância dos pais, acredito que principalmente da mãe, sabe? De se impor e mostrar que não é assim que funciona, né? Do pai também. Mas eu acredito que principalmente da mãe, quando o filho é homem, né? Claro. Pode falar. Esse fenômeno aí acontece também da menina pro pai? Acontece. Aí é o complexo de Electra. É quando ele acontece ao contrário. Antigamente era chamado de Édipo feminino, mas aí eles trocou para Electra. E é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu só falo mais do de Édipo porque é o mais estudado, né? Eu acredito que acontece mais facilmente com os meninos, pela questão das testosterona ser mais alta e a parte da biologia, né? Mas acontece com os dois lados e é de suma importância dos pais cuidar. Mas o que acontece quando a criança não é bem educada? A psicanálise mostra que o complexo de Édipo traz problemas gravíssimos para a criança, porque esse desejo que a criança começa a desenvolver pela própria mãe, que não é educado e não é educado a ver de forma diferente, começa a se transformar em desejo reprimido, né? Então vocês imaginam, uma criança de 3 anos já com desejo reprimido. Imagina quando ela crescer. Pelo que a psicanálise mostra, muitos desses meninos que não foram bem educados e que tiveram esse desejo reprimido, tiveram comportamentos completamente não masculinos depois que eles cresceram. Começaram a ter comportamentos afeminados, tipo comportamentos de submissão, homossexualidade. É aí que começa a surgir todos os transtornos que até 1990 era considerado como transtorno, porque realmente a psicanálise mostra que essas coisas de um homem se transformar na idade adulta como um ser mais afeminado, né, um ser, não falo no sentido amoroso, tá? Lógico que existem pessoas que são muito amorosas que parecem afeminadas, isso é uma coisa até que linda de se ver, mas é naquele lado do transtorno mesmo, um homem que fica se vestindo como mulher, a própria homossexualidade, né, sem atração pelo mesmo sexo, era considerado até 1990 para trás, por todos os órgãos de saúde, como um transtorno. Mas acabou simplesmente, né? Hoje em dia tem até um dia para comemorar o dia da luta, do orgulho LGBT, porque conseguiram acabar com conseguiram tirar uma doença do papel de doença, né? É a mesma coisa de você pegar um transtorno como o autismo e simplesmente tirar ele como não, autismo não é um transtorno, é normal. É o que acontece hoje em dia. Não se trata de homofobia, pelo amor de Deus. Eu sei que agora muitos que tiverem chegado até aqui no vídeo vai colocar a gente como homofóbicos, mas não é homofobia, porque a homofobia seria o quê? A falta de respeito com essas pessoas. E tendo em vista que isso é um transtorno,
a visão que nós deveríamos ter é completamente contrário da falta de respeito. Pelo contrário, nós devemos dar muito amor para essas pessoas que estão com um transtorno, porque elas precisam de ajuda, sabe? Jesus esteve aqui e ele só andou com pessoas doentes, tanto mentalmente quanto financeiramente, né? E Jesus só deu amor o tempo inteiro, sabe? É isso que ele ensinou. Ele falou, os médicos, os doentes precisam de um médico, né? Não os saudáveis. Então, o nosso papel, ao ver uma pessoa que se comporta assim, não deveria de forma alguma ser o de julgar ou de agir com homofobia, né? Devia ser completamente o oposto, mas o de oferecer uma ajuda, sabe? Oferecer o nosso conhecimento, entender o que aconteceu para aquela pessoa ser assim. Nós estamos, infelizmente, na geração onde o nível de depressão está extremo. Nunca houve uma geração tão depressiva quanto a nossa. E nunca houve uma geração onde tantas pessoas dissessem ser homossexual ou disseram não se identificar com o próprio sexo. Então, tudo isso é um sinal de transtorno, sabe? É um sinal de ajuda, é um pedido de ajuda. Mas conseguiram tirar essa visão. Então, de forma alguma que nós devemos agir com falta de respeito, de forma alguma que nós devemos agir com homofobia, nesse caso, né? Mas sim oferecer ajuda. Nosso tempo precisa disso. Bom, eu expliquei todo esse complexo de Édipo, todos esses transtornos, porque é justamente isso esse daqui é o início de um ciúmes desregrado numa pessoa, o complexo de Édipo, né? Esses desejos reprimidos traz tantos esses problemas que eu acabei de mencionar, homofobia, falta de identificação com o próprio sexo, e os ciúmes desregrado, né? Então, agora que deu para entender mais ou menos da onde surge os ciúmes, eu queria cair aqui agora nesse tema, que é as 3 esferas dos ciúmes, também dito por Freud, onde ele separa os níveis de ciúmes em 3 partes, sendo ele o ciúmes projetivo, o patológico e o neurológico, o neurótico. Basicamente, o ciúmes projetivo é aquele ciúmes onde você projeta na outra pessoa um desejo reprimido seu, né? Então, tem aqueles exemplos de, nossa, o cara é super ciumento porque ele tem certeza que a namorada dele vai trair ele com um cara na academia. Normalmente, esse cara é o tipo de cara que ele mesmo trairia sua namorada com alguém da academia, alguma mulher da academia. Então, ele projeta esse lado dele na outra pessoa. Ele tem medo que a outra pessoa faça aquilo porque ele sabe que ele mesmo faria, entende? E nisso ele cria aquela barreira, né? Ele cria aquela vontade de dominar a pessoa porque ele sabe que ele também é daquele jeito. Então ele não quer que ninguém seja igual a ele, é um lado que ele reprime. Então ele acaba jogando tudo pro subconsciente e no fim ele vira aquela pessoa ciumenta, né? Muito ciumenta. Tem o ciúmes patológico. O patológico é mais voltado àquela criação na mente, sabe? Não é necessariamente o projetivo. Pode ser aquele também de que o cara simplesmente viu uma cena e agora ele tem certeza que a namorada dele tá traindo ele, o cara da academia, porque ele viu algum sinal, sabe? Ele viu alguma coisa, sei lá, ele viu de longe assim, ele viu ela conversando com o cara da academia. Pronto, ele já criou todo um cenário onde eles estavam conversando porque ela tá apaixonada por ele, né? Esse é o patológico. Normalmente esse é o mais comum, que é onde o cara se torna completamente agressivo, ou a mulher também, né? Chegando assim a níveis de machucar a outra pessoa por ciúmes, né? Quando a pessoa tem aquela crise de raiva, de estresse, e ela se descontrola. Esse seria o ciúmes patológico. O neurótico também é quase igual ao patológico, mas é mais aquele onde a pessoa tem inseguranças pessoais, sabe? Onde a pessoa, sei lá, ela já passou por algum trauma de abandono, coisa assim, e aí ela não consegue ter 100% de confiança na pessoa. Ela tá com a pessoa, mas lá no fundo ela sente que em algum momento, algum erro que ela fizer, a pessoa vai deixar ela. Esse é o ciúmes neurótico, onde a pessoa acaba ficando doida, assim, mas consigo mesma, sabe? Ela consegue ficar doida consigo mesma por achar que ela tá fazendo alguma coisa de errado, dá aquele medo, né?
E o legal é que essas três esferas dos ciúmes, os ciúmes no geral, né, colocando de forma, sendo visto de forma extrema, normalmente ele é visto de duas formas. Ou ele se desenvolve por aquela família que tem os pais muito ausentes, né, os pais super protetores, não deixa o filho fazer nada. Essa pessoa normalmente desenvolve um nível de ciúmes muito forte, né, através do exemplo dos pais de ser super protetores. E também acontece pelo extremo oposto. Às vezes é uma família que realmente abandonou, a criança passou por situações de abandono, não cresceu com os pais. Essa pessoa também pode desenvolver um ciúmes extremo. E agora cabe a nós refletir, né? Por quê? Por que é assim, né? Por que as coisas funcionam assim, né? E principalmente o que acontece com o nosso cérebro, sabe? O que acontece com o nosso corpo com isso? Porque até onde nós sabemos, os nossos sentimentos, para quem não assistiu às outras palestras, eu peço que depois que acabar essa, dá uma passada lá, assiste pelo menos o começo que já vai dar para entender mais ou menos, onde nós falamos sobre o cérebro, né? A palestra sobre o prazer sobre o proibido, nós deixamos claro que o cérebro é uma máquina que está, de certa forma, o nosso corpo inteiro, mas está ligado o o bola da vez, o eu, né, nossa alminha que está aqui, criando todos esses pensamentos, esses sentimentos, e o cérebro é uma máquina que faz o processamento de todas essas emoções, né? As emoções em si não surgem no corpo, mas o corpo processa essas emoções em forma de hormônios, né? Então, nós já falamos que sentimentos ruins geram hormônios que funcionam quase como uma espécie de veneno no nosso corpo. E o que o ciúmes faz? Vamos lá. Eu vou pegar aqui só para eu não me perder. A amígdala, que está mais ou menos localizada aqui, ela faz o processamento dos hormônios como medo, tristeza, né? Então, ela ativa nos momentos de ciúmes num nível descontroladamente. Isso também aumenta os nossos níveis de cortisol no sangue, né? O ciúmes, quando é ativado fortemente também, quase que consegue desligar a área do nosso córtex pré-frontal. Ela passa a ser completamente dominada pelo sistema límbico, que é a parte que processa as emoções. E os baixos níveis de serotonina, que é causado também pelo ciúmes, é uma coisa que pode deixar ele muito mais intensificado, né? Aquele negócio das vias neurais. Quando você sente aquilo, muitas vezes você vai criando uma via de acesso mais fácil para você sentir aquilo, né? Isso acontece deixando seu nível de serotonina muito mais baixo também. Também tem o sentimento de prazer rápido que o ciúmes causa, porque ele libera uma certa quantidade perdi a palavra, de dopamina, e acaba que pode se transformar numa coisa viciosa também. O ciúmes é outra coisa que gera um vício. Então aqui descobrimos mais um vício, né? O ciúmes. Então aquela pessoa ciumenta que fica procurando sinais, sabe? Ela acaba se tornando viciada nisso. Acaba sendo uma coisa assim, nossa, qualquer momento que a pessoa sair, deixou o celular, vou lá e pego o celular, vejo rapidinho, pronto, desligo. Dá aquela sensação de adrenalina, acaba gerando um prazer, se torna um vício também. Por causa dos níveis altos de adrenalina e noradrenalina, pode acontecer aumento de pressão arterial também, aumentando os riscos de ataque cardíaco e todas essas coisas que envolvem o coração, né? E é muito ruim porque deixa o corpo naquele estado de alerta, né? Ele ativa o sistema simpático do corpo. Então a pessoa vive naquele sentimento de alerta, de ter que estar vendo tudo, e a pessoa acaba afetando até suas memórias, né? A parte do seu tálamo, hipotálamo. Ela acaba se tornando uma pessoa, às vezes, até mais esquecida, sabe? Pode falar. Quais são os hormônios principais desse? A gente tem a ocitocina, a vasopressina também, dopamina
tem o descontrole de... Deixa eu pegar aqui. O descontrole de serotonina, né? Ela baixa. Então é muito difícil falar qual parte certinha, porque é muitas partes, sabe? São várias partes que estão ligadas. O cérebro funciona uma máquina muito em conjunto, né? Então várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Adrenalina, noradrenalina também. Né? Então tudo isso é o veneno do nosso cérebro, né? É uma coisa que pode, com o tempo e sendo intensificado, começar a gerar problemas que pode até levar a pessoa à morte, né? O problema disso tudo é que nós sabemos que o cérebro só processa, então toda essa carga que está sendo armazenada não está sendo armazenada só no corpo, né? Está sendo armazenada no perispírito da pessoa. E como já temos a palestra também do Daniel, que fala sobre as trevas, né? As pessoas que estão, de certa forma, ainda apegadas às coisas da matéria, elas chegam naquele lado e elas ficam, de certa forma, paralisadas até. Elas começam a cada vez mais perder os movimentos do corpo, começa os seus órgãos, as partes do seu corpo começam a até desaparecer, as pessoas começam a se tornar pessoas muito monstruosas, sabe? Para quem não assistiu essa palestra, peço que assista também. É uma palestra que dá até um pouco de medo quando você começa a pensar nessas coisas. Mas é coisas que acontecem, né? O ciúmes é uma coisa que está tão próxima da gente, às vezes a gente sente e nem percebe, e é coisa que pode levar a gente até esses estados. Aí, vendo tudo isso também, a gente começa a se questionar, né? Mas por quê? Sabe? Por que as coisas é assim? Da onde surge isso, sabe? Por exemplo, do complexo de Édipo. Que coisa mais feia, sabe? Que uma criança começa a desenvolver desejos sexuais pela sua própria mãe. Como? Por que isso acontece, né? Será que isso foi uma criação de Deus mesmo, sabe? E eu me pergunto até se foi uma criação de Javé, sabe? Será que ele queria isso também? Né? Será que foi o acaso? É muito difícil, né, de saber. Até onde nós sabemos, naquela clássica história da evolução, né? Os peixes surgiram no mar e aí com o tempo, alguns tipos de peixe começou a sair para a terra, alguns começaram a desenvolver uma espécie de barbatana, que foi as patas. Ali surgiu os répteis, e aí surgiu o cérebro reptiliano, né? Aquele tipo de ser que ele está desenvolvendo uma racionalidade, mas ele ainda não tem sentimento nenhum. Né? Ele é aquele tipo de ser que ele coloca o ovo ali, se nasceu, se não nasceu, ele não está nem aí. Se nascer, ele já não reconhece que é seu filho, até mata, se possível. E aí, com o tempo da evolução, foi desenvolvendo ali no cérebro reptiliano o sistema límbico, e aí surgiram os mamíferos, coisa que, através dos estudos da revelação cósmica, não estavam nos desígnios de Javé. Então, ali surge uma espécie onde os seres conseguem desenvolver uma coisa que nem mesmo Javé tem direito, sabe? Para quem está achando estranho tudo isso, talvez não tenha assistido as outras palestras, mas nós já estamos mais aprofundados no assunto da revelação cósmica, né? Então já sabemos que Javé é o criador desse universo, tem os outros seres que vieram depois deles, os seres clones, depois mais abaixo os demos, depois os Fenvans, depois o DNA dele que foi jogado aqui, enfim, né? Aí surgem os mamíferos, e os mamíferos começam a fazer coisas que até Javé ficou assim, né? Por exemplo, de uma mãe de um animal ter o seu filho e ela tem aquele senso de proteção, sabe? De cuidar do filho, ou seja, ela consegue sentir um certo nível de amor, coisa que até o momento Javé estava procurando dominação, sabe? E ali surge um amor, e aí surge um amor tão mais profundo que esses mamíferos começam a ter aquela ressonância, sabe, com os seres da mesma espécie, onde dois seres que são da mesma espécie conseguem sentir quando o outro está, sei lá, em perigo, em problema, sendo que eles às vezes nem são da mesma família, só são da mesma espécie. Né? Então começa a surgir uma coisa que vai um pouco além da biologia, sabe? Começa a entrar um pouco naquele negócio da energia, da espiritualidade. Né? Nossa, tem histórias assim eu estava vendo um pouquinho antes dessa palestra de uma mãe que ela adotou uma criança
E ela amava tanto essa criança que ela conseguiu produzir leite, sabe? Que coisa que tá fora da biologia, sabe? É uma coisa que o amor se torna tão profundo que nós conseguimos evoluir a nossa própria genética, o nosso próprio DNA, no nível de que uma mãe tem um amor tão profundo pelo filho, mesmo que adotivo, que mesmo não tendo passado pela gestação, os seios estão produzindo leite. Da onde está vindo isso, sabe? Como que surge isso, né? E tem histórias assim que acontecem com animais também, né? Se você pegar uma cadela aleatória da rua e colocar um filhote perto, provavelmente ela vai cuidar. Simplesmente pelo senso de empatia, né? Então, com isso acontecendo, aparentemente vários seres que faziam já vários experimentos, até mesmo Javé começou a dar uma atenção a mais, né, pra gente aqui, porque estava sendo uma coisa nova. E aí nós ficamos com esse questionamento, será que Javé fez isso de propósito? Né? Porque se a gente for ver a história, em todos os momentos Javé se demonstrou ser esse ser aqui, esse ser que tem essa doença que está na nossa genética também, um ser ciumento, sabe? Ele fala, tem essa frase, tem literalmente essa frase no Antigo Testamento, eu não peguei aqui agora, mas que ele fala que eu sou o destruidor, sabe? Eu sou o vingativo. Aquele que não me obedece, eu amaldiçoo até a terceira geração de sua família. Coisa assim, sabe? Então, sou um Deus ciumento e vingativo. É literalmente essa palavra, né, que ele usou. Então, nós vemos que no início, Javé já desde sempre ficava extremamente bravo com os seres que conseguiam se libertar, né? Por exemplo, na história de Adão e Eva, quando Eva consegue, ela bebe uma certa beberagem lá, e ela consegue mudar alguma coisa no seu cérebro, e ela se liberta das amarras de Javé. Javé fica profundamente bravo, né? Ele expulsa eles do lado do jardim edênico que eles estavam. E nisso Javé continua perseguindo toda a geração de Adão. Eu peguei os nomes aqui para falar, né? A geração de Adão, depois Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, enfim, né? Continua até chegar mais ou menos ali na época de Moisés. Eu quis chegar nessa época de Moisés porque ali foi onde eu acredito que ele realmente se mostrou como esse cara, sabe? Ali na época do Egito, quando os hebreus estavam sendo escravizados pelos egípcios, só ali no Egito existia mais ou menos umas 4 mitologias, cada uma dessas mitologias com várias histórias e vários deuses, né? Pelo que mostra os estudos da revelação cósmica, vários desses deuses eram seres da antimatéria, que vinham para dominar mesmo. Alguns desses seres eram até mesmo os Anunnakis. E todos ali lutando para se mostrar como o Deus, né, querendo dominar. E Javé vem e humilha todos, sabe? Ele pega e fala, se vocês não vão me obedecer, então não vou, mas não tô mais nem aí para vocês, sabe? Não tem nem um pinguinho de senso de empatia, nem entre esses seres eles não têm esse senso de empatia, nenhum desses seres, né, eles não têm o cérebro dessa forma que nós temos, por isso até porque eles ficavam em cima da gente para tentar descobrir isso, né. Até mesmo a história dos Anunnakis, eles também, até Javé tentou também dominar os Anunnakis, pelo que conta as histórias, né. Para quem não sabe, vou dar uma resumida bem por cima assim, mas estava acontecendo uma briga lá no planeta de Nibiru, né, o planeta dos Anunnakis, que tem uma rotação no nosso sistema solar muito longa, por isso que ele aparece só uma vez a cada, não lembro quantos anos, 2.600 anos mais ou menos. Naquela época houve uma briga entre os Anunnakis pelo poder mesmo. E nisso estava brigando Anu e Alalu. Anu vence, Alalu foge, né? Ele pega uma nave e foge aí pelo sistema fora. E aí contam as histórias assim, né? Menos aprofundadas, que quase como uma espécie de sorte, ele cai aqui na Terra e aí começa a fazer todos os experimentos, porque ele descobre que aqui tem ouro, eles precisavam de ouro, né? Do pó do ouro para colocar na atmosfera deles, do planeta deles que estavam sendo destruídos. E
Essa história é mal contada da mesma forma que é contada a história do descobrimento do Brasil, né? Que Cabral estava andando, navegando, sem querer caiu no Brasil. Pelo que conta a história de Alalu, Javé foi guiando ele também para ele cair aqui na Terra, pois que Javé também estava com o plano de dominar os Anunnakis. Dominar porque, querendo ou não, os Anunnakis também estavam num certo nível de evolução, não igual ao nosso, que temos um sentimento límbico mais profundo, mas ainda assim ele queria tentar dominar a gente através dos Anunnakis, sabe? Igual ele fez com os hebreus e Moisés, né? Que ele dominou os hebreus meio que através de Moisés, né? E não deu certo. Todos chegou aqui pelo mesmo problema, pela mesma doença que já está codificada na genética de Javé, todos os seres chegaram aqui egoístas querendo dominar também. Javé, por ser o mais poderoso, pega e, nossa, acaba com tudo. Acabou com todos, né? Tanto que hoje em dia essas histórias, esses seres praticamente já não aparecem. Né? Eles já estão praticamente desaparecidos aí. E qual que é o desfecho dessa história toda? Por essa briga. Né? Quando Javé pega e fala, porque ele fala para Moisés, eu sou, né? Então pronto. Acabou, ele já mostra quem ele é. O desfecho todo dessa história acaba lá na Guerra de Troia, 100 anos depois, onde, de novo, os mesmos seres começaram a brigar ali, só que entre os gregos e os troianos, né, para resolver os problemas que aconteceu ainda no Egito Antigo, entendeu? É uma guerra que continuou, desde o Egito, lá do Êxodo, até depois os troianos. Então, essa é a realidade do DNA que nós temos. Sabe, a realidade do DNA que nós temos é de ser seres dominantes, que quer dominar as coisas, quer ser superior a tudo. Não é à toa que isso já se desenvolve numa criança de 3 anos. Sabe? Aí, pela falta de conhecimento dos pais, começam a ver como uma coisa linda, ferra com o psicológico da criança, e no fim, cadê a evolução, sabe? Se nós somos os seres que conseguimos nos libertar dessas amarras, por que não estamos? Por que mesmo sendo seres libertos, ainda estamos caindo nessas besteiras? Né? É justamente por isso. Javé sempre quis dominar. E a prova de que isso está mesmo no problema desses seres é que até depois da criação do avatar de Krishna, quer dizer, depois não, né? Bem antes ainda, Krishna foi criado a partir aparentemente do DNA de Brahma, Vishnu e Shiva. Quando o Krishna percebe que ele é mais forte do que os 3, por causa daquela hierarquia de que quem é criado, o avatar dele é mais forte do que o próprio criador, Krishna percebe que ele é mais forte que os 3, e aí ele faz os 3 se ajoelhar perante ele. Sabe, olha aí que mesmo ele sendo tão poderoso assim, ainda não ser egoísta, sabe? Por que ele queria? Nossa, que legal, agora tem todos estão se ajoelhando perante mim, né? Tanto que até hoje existe os templos Hare Krishnas, onde eles veem Hare Krishna como Deus mesmo, e a Trimurti abaixo dele, porque foi isso que Krishna meio que deixou escrito, sabe, nas escrituras dele. Ele mesmo se coloca como um ser acima de todos. Criação de Javé também, entende? Então isso já está codificado no DNA da espécie, mas nós somos os seres que temos a capacidade de modificar isso. Né? Buda chegou e hoje em dia nós conseguimos perceber o quão profundo isso é, sabe? Eu acho muito legal estudar essas histórias antigas do início da criação, as histórias assim de Moisés, que mostra Javé como esse ser ciumento, que mostra o tamanho, sabe? Nós conseguimos perceber o tamanho que foi esses mestres, Buda, Jesus, porque quando eles falam do não apego, sabe, do caminho do meio, eles estão conseguindo falar contra tudo, contra todo o universo, sabe, contra toda a doença que está codificada na nossa genética. A gente consegue perceber o tamanho desses seres, né? Então, o Buda pegava e falava a respeito do desapego, e o desapego seria a forma mais perfeita, mais filosófica de ver o amor verdadeiro, né? O amor por todas as coisas dos céus e da terra. Por quê? Porque o apego desvincula o nosso espírito da nossa genética, essa genética adoentada. Não que eu quero dizer que a gente tem que só sair dessa genética e não se importar mais, mas
através do amor profundo que nós conseguimos criar no nosso espírito, nós conseguimos modificar a genética também. Igual eu falei, uma mãe que nunca passou pelo período de gestação estava produzindo leite. Por quê? Amor. Simplesmente, sabe? A única resposta, amor. Ela amava tanto que ela modificou a própria genética para conseguir o sustento dessa criança. E aí vem Jesus também e fala a mesma coisa. Né? Ame até os seus próprios inimigos. Então, nós vemos que esses mestres não pregavam amor por simples... vou falar de amor aqui que eu vou ficar famoso. Não, eles realmente tinham um conhecimento muito aprofundado, sabe? Eles trouxeram coisas que, se aplicadas mesmo na nossa vida, muda toda a genética universal, sabe? Não é só uma melhora interna, é uma melhora na nossa genética. Imagina se nós chegarmos a um nível de que nós conseguimos modificar tanto a nossa genética que uma criança não precisa mais passar por esse negócio do complexo de Édipo. Ela passa por um desenvolvimento sexual, mas tendo consciência já, mais ou menos, de que não se deve sentir atração sexual pela própria mãe. Sabe? Era uma coisa que seria muito mais digna. Mas como nós vamos chegar nisso? Só através do amor. Porque, infelizmente, pelo que conta os estudos, os espíritos que entram aqui dentro desse universo, né? Agora eu já estou falando aqui de Kardec, né? Livros como... Eu não lembro se fala na Gênese, eu acredito que fala no Livro dos Espíritos. Os espíritos entram nesse universo, seres ignorantes, né? Kardec fala. Hoje nós conseguimos entender mais ou menos o que são os seres ignorantes. Não é que eles são ignorantes porque eles nasceram do nada. Eles são ignorantes porque antes desse universo imperfeito, nós estávamos num lugar de perfeição. Os espíritos estavam em lugares de perfeição. O caos, nós só começamos a entender o caos depois de entrar aqui nesse universo, sabe? Então isso quer dizer que nós entramos como seres ignorantes. Realmente, nós entramos como seres que não conhecia nada dessa matéria, sabe? Dessa matéria densa, essa coisa, esse caos, né? Então, o espírito é, de certa forma, obrigado a passar por todos os reinos, né? O reino mineral, aí vai, pega várias informações, depois vai para o reino vegetal, pega várias informações, vai para o reino material, até poder chegar num nível de um corpo mais evoluído, que aparentemente o nosso está sendo mais... assim, que está trazendo um nível bom de evolução, mesmo que nós ficamos tanto tempo travados nessa evolução, mas que nós temos muito material para essa evolução, e nisso conseguimos levar novamente o nosso espírito a esse nível de conhecimento, um nível de não ser ignorante. Meio que nós não temos escolha, a gente tem que passar por isso, né? Nós não podemos só ficar se vitimizando, falando, mas por que foi criado assim? Que pena, não quero mais fazer parte. Não, é o nosso trabalho, a gente tem que fazer parte, o nosso trabalho é evoluir. Com a nossa evolução, evoluímos a nossa genética, e salvamos a genética de Javé também, que é, acredito, o objetivo principal. Bom, basicamente foi essa a palestra de hoje, né? Eu queria mostrar a todos essa visão de ciúmes, de que o ciúmes é sim uma doença, mostrar o porquê que ela está tão fortemente codificada no nosso DNA, né? E mostrar que sim, nós temos sim a capacidade de modificar isso, né? Muitos mestres já vieram ensinar, Jesus, Buda, Maomé, todos os mestres praticamente que se tornam mestres porque percebem isso, né? Então eu espero que algum dia todos percebam também e que através dessa palestra as pessoas que estão assistindo possam chegar em níveis mais aprofundados de reflexão. É isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Roderick, obrigado pela palestra. Eu acho que você trouxe um aprofundamento muito bom, um assunto muito interessante. Eu não esperava que fosse ser tão bom esse assunto, sabe? Novidades aí, sabe? Coisas que eu não sabia. Inclusive, falando a respeito do complexo de Édipo, para mim foi muito importante ter esse conhecimento, porque uma coisa que de vez em quando nós tocamos nas palestras é a questão da pedofilia. Então, nós não tínhamos... nós temos noção do tanto de problema que isso traz, mas nós entendemos também que não é bem da forma que acontece. É um pouco diferente. Isso, para mim, do meu ponto de vista, trouxe muita explicação, sabe? Porque muitas das pessoas que passam por esse problema acabam
gerando uma confusão na cabeça que vira a depressão. Então, como você mesmo explicou ali, depois causou o desequilíbrio da serotonina, então explica isso. Porém, a história, da forma que foi realmente, não é mais contada na sua versão verdadeira, e sim com mais vitimismo ainda. E nós entendemos que, por exemplo, uma menina de 9 anos, uma situação dessa, acontece dela se induzir a esses casos, sabe? Por uma coisa que é um instinto que está dentro de si. Então, pessoas mal intencionadas acabam se aproveitando disso. Uhum. Então, voltando atrás, né, dos 9 anos para trás, o que poderia ter acontecido? E tá aí a explicação. Porque quando ela chega nos 3 a 6 anos, ela acaba criando, já iniciando essa parte sexual. Uhum. Porém, como não existe uma explicação dos pais, ela vai reprimir isso. Aham. Então essa parte reprimida ela vai tentar colocar para fora como se fosse uma sombra e vai acabar se induzindo a uma coisa que não deveria, sabe? Uhum. E aí chega uma pessoa mal intencionada e faz o que não deveria. E aí cria exatamente o que você falou, porque é a mesma situação de, por exemplo, uma mãe que desde pequena ensina o seu filho a dar o selinho, sabe? Como se fosse uma coisa normal. Mesmo que pareça tão inocente, a criança vai crescer com essa confusão gigante, Sim, sabe? então. A questão sexual não ficou explicada, né? Então, eu queria até perguntar, do seu ponto de vista, o que seria o melhor caminho, né? Seria realmente sentar com a criança ali de 5 anos e dar uma explicação, sabe? Porque, primeiramente, seria não fazer, né? Não ensinar errado. Porém, se você também não explica, vai cair na questão de... Você falou de... Como é que fala? Reprimir? De reprimir. Então, o que seria o melhor caminho? Eu, através desse estudo, eu cheguei na conclusão de que, além de ensinar, normal, né? Só sentar e conversar, também ensinar muito através do exemplo, né? De você, a criança tá com ciúmes que você tá abraçando o pai. Entende? Isso não pode acontecer. Então você tem que, eu acredito que você tem que ensinar assim através do exemplo, uma forma de, meio que uma forma meio mais autoritária mesmo do pai tentar mostrar, tipo, não, essa daqui é minha esposa, essa é sua mãe, entendeu? Não é pra ser assim, mas mostrar isso através do exemplo mesmo. E eu acredito que também depende muito, estou usando o exemplo do menino, né? Porque também pode acontecer no exemplo da menina, mas usando o exemplo do menino, a mãe ensinar. Eu acredito que esse é o papel mais importante para a mãe, porque a criança está passando por isso, ela está sentindo atração pela mãe. Então, se a mãe pega e senta e conversa, entende? Dá um impacto, eu acredito que maior, muito maior. Mas lógico, né? Em caso de ver que isso está realmente acontecendo, da criança tá realmente sentindo muitos ciúmes, né? Eu acredito que a mãe sentar e falar, explicar, olha, eu sou sua mãe, essas coisas normal acontece com você, mas não é para acontecer, assim, não é para acontecer não, mas, né? Tem que ser educado. Eu acredito que tem que ser educado sim através da conversa, mas eu atribuí muito, através desse estudo, esse papel de educar esse sentido da mãe, ou se for o contrário, da filha para o pai ensinar, sabe? Entendi. Eu queria até reforçar essa parte que você falou do caso Electra, que seria a menina, né? Uhum. Ser menos recorrente, mas eu acredito que seja mais recorrente e mais problemático do meu ponto de vista. Porque é igual você falou, eu achei muito inteligente a sua colocação de que acredita que acontece mais com os meninos por causa da testosterona, mas eu acho que é aí que está o problema, porque na questão do menino é fácil de entender o que causa a questão sexual, que é a testosterona. Na questão da menina não dá para entender, sabe? É vários hormônios atuando, é mais a parte da mente. Então por isso tem menos estudo, porque é mais difícil, sabe? Eu mesmo quando fiz aquela palestra, não lembro meu nome, que explicava a testosterona, eu não conseguia chegar em conclusões do que ativava a questão sexual feminina, sabe? É um conjunto de muitas coisas, enquanto para o homem é mais simples de entender. E eu vejo que um homem que não passa por essa explicação na fase da criança, acontece também os problemas, sabe? Mas é mais difícil de acontecer, do meu ponto de vista. Porque, tipo, vamos usar nós de exemplo. Acho que nós não teve, sabe, explicação de quando fomos criança, mas até que nos demos bem, sabe? Agora, eu acho que no caso das meninas, muito, sabe? Acho que 70% aí, vamos colocar assim, acaba criando esse problema, porque e eu também não sei o porquê. Será que é por causa daquela questão que nós falamos de Javé também, de justamente ser uma coisa mais liberta, sabe? A mulher ser mais liberta do que o homem acaba tendo menos disciplina.
Pior que é uma boa pergunta, porque eu também não consigo entender isso, sabe? Pela genética era pra ser mais recorrente sim nos meninos. Mas realmente nós vemos muitos casos de acontecer com a menina ser mais ciumenta, Isso. né? Outra coisa, é muito mais fácil você achar uma menina que se coloca como bi do que um menino que se coloca como bi, entendeu? É Ou verdade. lésbica, sabe? É isso que eu quis dizer. Não quis dizer que não aconteça com meninos, eu acho que também acontece bastante, é uma coisa que tem que ser arrumada assim. Bom, obrigado pela palestra ali. Só complementando, eu acho que essa percepção que a gente tem que aparentemente as meninas demonstram mais, os meninos menos, eu acho que é mais por uma questão de cultura social mesmo. Eu acho que o homem ele criou aquela ideia de tipo assim, eu não posso demonstrar ciúmes, eu sou aqui autoconfiante, sou forte, sou homão, machão, e não pode demonstrar certas coisas, então até entra a questão do preconceito do homem, tipo, quanto à sociedade, de se demonstrar homossexual. E já para a mulher, eu acho que não existe uma barreira tão grande assim, sabe? Eu acho que a mulher ela se sente mais acolhida em relação aos pais. Assim, eu acho que é muito menos impactante para uma garota chegar para a mãe e falar assim: mãe, eu sou bi e tal, do que um homem chegar para a família e falar: eu gosto de homem também. Acho que é muito dessa questão do impacto social. Principalmente na nossa geração, né? Onde meio que essa luta toda do feminismo libertou a mulher num nível que ela pode ser o que ela quiser agora mesmo. Se ela chegar e falar, mãe, eu tô me identificando como carro agora, eu quero comprar uma buzina, eu quero colocar uns farol, tipo, normal, sabe? Agora se for um cara, já é mais estranho. Não, só finalizando então que essa minha colocação foi muito mais na parte sexual do que na parte dos ciúmes em si, entendeu? É um pouco diferente, acho que acaba se misturando nesse assunto, né? Mas é isso, eu acho que acontece nos dois sim e tudo influencia, sabe? A questão da cultura, a questão do inconsciente coletivo, a questão da biologia, a questão de Javé, tudo isso influencia. Só para finalizar esse meu assunto. Sim, eu só queria dizer também que, tipo, acontece esse negócio do complexo de Édipo, mas é pra ser uma coisa que. Não é pra ser uma coisa tão pesada, sabe? Pelo que eu tava percebendo nos estudos, assim, que é uma coisa que acontece, mas não é difícil de ser educada, sabe? É uma coisa que, vamos supor que a criança tinha, mas aí os pais conseguiram minimamente ensinar pelo exemplo, já não vira tanta sombra, entendeu? Já se torna uma coisa até que normal. Mas o problema é quando é aqueles pais doidos mesmo, sabe? De deixar isso transformar numa sombra. Por exemplo, esse negócio da mãe ficar dando beijo na boca da criança. Imagina que um beijo na boca da criança já não faz a criança imaginar. Então essa imaginação muito mais forte, porque agora ela já sabe qual é a sensação do beijo. Então agora ela quer descobrir mais, né? O sistema de recompensa do cérebro, de sempre querer descobrir o que é proibido. Beijei a mãe. Pronto, agora ela quer mais. Agora vira uma coisa muito reprimida, entende? E olha a confusão que vira. Eu já vi isso na prática, sabe? Em um casal que tinha isso. Porque aí a mãe falava, não, mas aí é na boca. Aí ele ia dar na boca. Aí ela falava, agora vai beijar seu pai. E aí ele não entendia, agora eu beijo o pai na boca ou beijo na bochecha? Olha a confusão que já nasce, entendeu? Porque no pai não pode. Provavelmente ele tinha até uma certa repulsa pelo pai, pro pai beijar lá na boca também. Exatamente. Olha que confusão que cria, velho, na cabeça de uma criança. Então. Aí, até respondendo uma das perguntas que você fez, eu acho que foi ao acaso. Porque se você perguntou se foi Javé, se foi um plano dele ou se foi sem querer. Pelo que eu saiba, todos os seres tentaram equilibrar essa parte sexual justamente porque a falta de equilíbrio deles era o que fazia a multiplicação do ser humano, ou seja, as pessoas se tornavam maior em quantidade do que eles. Então eles se tornavam mais fortes, de certa forma, por causa da quantidade, né? Então todos eles tentaram controlar essa parte sexual do homem de diminuído, de talvez essa parte do complexo também, de sumir, sabe? Mas não dava certo. Simplesmente voltava pior e Javé, então vamos falar, os Anunnakis tentaram, não conseguiram, talvez os de Shivas tentaram, não conseguiram, os gregos, e Javé também não foi diferente, entendeu? Tanto que depois ele teve que exterminar a raça dos Anunnakis por causa disso, né? O erro dos Anunnakis, que foi o que mais causou raiva em Javé, foi justamente que eles tiveram relações com os humanos. Então acabou passando um DNA que não era, então complicou tudo, entendeu? E eu acho que realmente só foi ao acaso, sabe? Não era plano de nenhum deles e sem querer também porque não tinha outra forma, né? Ele jogou o DNA dele para nós, né? Então ele tentou controlar o problema que estava no DNA dele em nós, mas não deu certo. Sim, eu também acho. Até essa parte que eu falei dos mamíferos, eu acho que os primeiros mamíferos que surgiu
foi ao acaso mesmo, sabe? De ter surgido... Não ao acaso no sentido de que surgiu do nada, sabe? Pode ser que algum ser tenha vindo e aparentemente foi isso mesmo, né? Colocou alguma coisa na água e aí começou a se desenvolver e tudo. Mas não sei se foi guiado até chegar nos mamíferos, entende? Parece que só tacou aqui e falou, vamos ver o que acontece, vamos ver o resto disso. Aqui virou um laboratório, né? A céu aberto, é exatamente isso. Sim. Porque eles vinham e falavam, vamos ver o que acontece. Uhum. Aí se dava errado, jogava um meteoro que acabava com tudo. Mas aí foi isso, nós simplesmente virou o resultado de múltiplas experiências. É isso que nós somos. Uhum. Exatamente. Então isso já quebra um pouco aquela visão, né? Acho que esse é o maior objetivo que a gente tem de ser destruidores nesse sentido, de destruir essa visão de que estava tudo nos planos. Olha que coisa linda, os mamíferos surgiu assim, com esse sentimento amoroso. Olha que coisa linda. Não é, sabe? Não foi nada disso. Parece que foi muito ao acaso mesmo. Sem querer, assim, foram tentando, aí chegou. Tá bom, deixa assim, sabe? E assim ficou por muitos anos. Eu queria... Você falou no começo 3 pontos, bem no comecinho mesmo, sobre o ciúme na visão do Freud. Aí você colocou que tem 3 pontos principais que causam os ciúmes. Aí você falou o amor, autocrítica e qual que era o terceiro ponto? Ódio. O ódio? É. Qual que é a parte dele? Qual que é a posição do ódio nesse sentido? O ódio, por exemplo, você ama uma pessoa, só que aí o amor é puro. Só que esse amor puro aqui, você pega, quando você nasce, você coloca uma camada de egoísmo em cima, sabe? Meio que uma forma protetiva, que eu acho que a própria biologia, sabe, faz isso, eu acho. Tipo, você tem um amor puro que vem do espírito, só que aí você encarna e aí nisso você coloca aquela camada grosseira de egoísmo, onde você quer proteger aquele amor acima de tudo. Se alguém tentar atacar você fica com raiva da pessoa, entende? Se alguém tentar tirar de certa forma, tentar tirar esse tesouro que você protegeu, sabe, esse amor, aí se torna em ódio, sabe? Você defende com ódio, mesmo que seja uma pessoa que você ama. Então, no caso, o ódio não é em relação à pessoa que a pessoa ama, mas sim a pessoa que está tentando tirar. Pode ser a pessoa que você ama também. Se você ama a pessoa, você tem medo de perder aquela pessoa. Eita, nós. Eita. Uma tocha. Você ama a pessoa, e aí, de certa forma, você pensa que aquela pessoa tá querendo te deixar, coisa assim, e você age com ódio contra ela, sabe? De machucar ela, sabe? É o amor adoentado, né? O amor adoentado se torna ódio. Tanto que um dos casos que eu vi, que foi uma das coisas mais traumáticas que eu vi na minha vida, foi essa questão, sabe? Acho que a maioria dos crimes, hoje em dia, mais pesados possíveis, são recorrentes do ódio, dos ciúmes. O vídeo pior que eu já vi foi a questão de uma menina, era um relacionamento homossexual, né? Era 2 meninas, e uma matou a outra, a facada, sabe? Porque, não entendi, mas porque uma traiu a outra, entendeu? E ela quis filmar e colocar isso na internet e ficou famoso. Provavelmente vocês devem ter ouvido falar também, já deve fazer uns 6, 7 anos. Mas ela esquartejou a menina na água, sabe? E filmou e mostrou, você não me traiu? Olha o que eu vou fazer com você agora, sabe? E postou. Então olha como que juntou, né? O amor, o ódio e a autocrítica. Exatamente, né? Ela se sentiu fraca e para demonstrar a força dela, ela matou a menina. Uhum. Sim, exatamente. E aí isso até me fez ter uma reflexão, mas pode terminar. Só perfeito exemplo, interessante, realmente como esses três sentimentos eles se misturam e acabam meio que sintetizando os ciúmes, né? Ou eles são uma decomposição dos ciúmes ali. Interessante essa história aí. E em relação ao... Bom, fala aí antes pra gente poder tomar outros temas. Não, é só porque como eu fiquei refletindo nisso, de que o ódio é um amor adoentado, né? É aquele amor, igual você usou de exemplo agora, a pessoa ama a outra, mas se torna uma coisa doente, se transforma em ódio, né? Então o ódio não é o contrário do amor, né? O ódio é só o amor doente mesmo. Então, será que Javé, quando ele se apresenta como esse ser ciumento e vingativo, será que ele tem uma certa porcentagem de amor puro pela nossa espécie? Será que ele vê a gente só como
ferramenta para sua própria salvação? Ou será que ele, no fundo, ele tem um amor por tudo isso? Que se transformou em ciúmes? Do meu ponto de vista, sim. Aí que tá. Vocês lembram de uma pergunta que nós fizemos, acho que 2 palestras atrás, ou uma só, que foi se Shiva criou todos os animais e ele sente a dor dos animais, será que ele não cria? Será que ele não sente o amor? Sendo que ele é nós aprendemos, através da revelação quântica, que ele é um biodemo, né? Ou ele é um demo. Então ele não tem a questão da emoção. Mas tudo indica que tem sim, sabe? Por mais que o que nós estamos, o que está sendo ensinado no planeta agora é que não faz sentido, sabe? Nós que estamos estudando essas coisas, nós caímos justamente nessa questão. Parece que tem sim. Eu tô lendo agora o Alcorão, né? E parece que tem, sabe? Ele explica exatamente isso. Agora que você falou, que eu juntei uma coisa com a outra. Os ciúmes de Javé é exatamente essas 3 coisas, sabe? É o amor, o ódio e a autocrítica. Uma forma de se proteger, né? A autocrítica. Sim, porque tem toda a questão dele evoluir lá, mas quando você lê no Alcorão, ele fala algumas frases parecidas com Javé, parecidas com Jesus, porém com ódio. Tipo assim, faça caridade, faça com certeza, ajude o próximo. Porém, se ele te bater, você bate sim, entendeu? Essa é a diferença dele. Ele tem uma parte que é muito específica, ele fala, vocês não devem matar, mas se eles te atacar primeiro, vocês têm que matar sim. Entendeu? Entendi. Mas em seguida ele deixa claro, a caridade é muito importante e eu vou julgar sim no dia do juízo, como é que ele fala? No dia da ressurreição eu vou sim julgar quem fez o bem e quem fez o mal, entendeu? Ele deixa claro da importância. Por isso que é um livro muito bonito, sabe? Então não dá para falar que você não sente o amor dele ali. Você sente sim, sabe? Lendo você consegue captar isso. Entendi, que legal. Eu fico me perguntando, né? É muito difícil para nós que somos humanos, temos um cérebro, ao mesmo tempo que tem muita capacidade, mas ao mesmo tempo muito limitado quando se trata do poder mental desses seres, tentar entender como que funciona a mente deles, né? Porque a gente tem um cérebro bilatério, já eles têm um cérebro radiata, né? O nosso cérebro ele tem 2 partes, a parte racional e a parte emocional. Ele só tem a parte racional. Então, me parece muito que, na verdade, todas essas ações que eles tomam são apenas visando o cumprimento de determinados objetivos que eles protocolaram para conseguir alcançar aquilo que eles desejavam, sabe? Então, me parece que quando Javé ou os demais seres fazem essas colocações, é simplesmente visando a proteção, sabe? Porque se você vai ver o territorialismo, por exemplo, ou o instinto de luta ou fuga, parece que não é algo tão animal, tão emocional, é mais racional, sabe? A ideia de que você tem que se proteger para sobreviver, ou se você for forte o suficiente para lutar, então você luta e dizima o seu inimigo. Se você for fraco, você foge. É uma coisa meio que sim ou não, como é que fala? Hoje? 0 ou 1, Caramba. Binário? binário. Tipo assim, você faz um cálculo rápido, bom, sou mais forte, então eu vou atacar, sou mais fraco, então eu fujo. E assim por diante. Então parece que essas colocações são feitas mesmo de forma muito racional. Não me parece que tem amor, sabe, envolvido. E em relação, quando a gente se volta em relação à percepção de Javé quanto à humanidade, parece que esse amor é apenas no sentido de que eu dependo da evolução deles, eu dependo do desenvolvimento desse DNA para que eu consiga me regenerar. Não no sentido de tipo, eu amo essas criaturas porque elas são as minhas criaturas e eu quero cuidar delas, assim. Não me parece que é isso. Exatamente isso, sabe? Eu não tiro mérito da sua colocação, é muito correta e eu também vejo dessa forma. Até pela questão racional. Engraçado falar, nós falando assim, né? Mas até pensando pelo lado racional nosso, faz todo sentido isso, sabe? Porque eles só tomam as decisões assim, no binário. Mas quando você vai mais a fundo ainda, sabe? Mais a fundo, parece que alguma coisa tem, entendeu? Nem que seja 5% do cérebro dele seja emocional, entendeu? Já que ele não é binaural. Que seja 1%, já que ele não é bilateral.
Vamos dizer que, do meu ponto de vista, parece que 99% é essa parte racional, mas tem alguma coisinha ali que deixa dúvida, sabe? De que talvez tenha, assim, um sentimento real. Então, vamos dizer, ele sendo Prabhajna, e depois se criou o ser aqui dentro, Brahma, que não conseguiu essa ligação do espírito, até porque o espírito dele está desmaiado, né? Então ele é desalmado. Mas alguma coisa do lado de lá tá chegando para cá, sabe? Alguma coisinha, por menorzinha que seja, sabe? É o que eu sinto atualmente. Posso estar errado. Eu acho que é muito difícil não ter nada, sabe? Porque ele tá aqui, ele é um ser desalmado, mas mesmo assim, o principal dele, sabe, o que tá lá fora, é a parte de Deus, a parte E amorosa. já era perfeito, é isso que É tá. muito difícil não entrar, nossa, já que não entrar nada, não é possível, sabe? Não entrar um pinguinho do amor que tá lá fora nele, sabe? Uhum. Eu acho que tem que ter sim. Eu acho que se não tivesse, eu acho que ele morreria, sabe? Eu acho que se não tivesse, porque querendo ou não, isso é um pouco do que dá vitalidade, sabe? Do ser. É, Tá vamos ligado. dizer que também ele se despedaçou, né? Mas aí ele conseguiu juntar, tá conseguindo aos poucos se juntar, sabe? Juntar essa emoção, essa parte dele. Então, se nós estamos aqui há 13,8 bilhões de anos, e ele também, e essa questão do islamismo surgiu justamente há mais ou menos 700 depois de Cristo, então tem o quê? É praticamente como se, contando do tempo dele, foi ontem que ele desenvolveu o amor, entendeu? Em 13 bilhões, demorou tipo 13,8 bilhões de anos para ele conseguir um pouquinho de amor, entendeu? Que seria nesse livro que eu tô falando, o Alcorão. Talvez isso, entendeu? Talvez ele tá conseguindo recuperar alguma coisinha. O que me faz pensar no que você falou também, de que o que ele fala é quase igual a Jesus, só que de uma forma mais bruta, né? Faça caridade, mas bata se alguém te bater, bate de volta. Mas ainda tem essa parte do faça caridade, entendeu? Ele sendo um ser assim, por que ele iria pedir para fazer a caridade, sabe? Sim. Tanto que eu mandei aquela parte no grupo lá e esqueci de explicar, né? Mas o Alci explicou, é exatamente aquilo, sabe? Ele tava falando, vocês são cristãos e acham que vocês estão certos. Vocês são judeus e acham que vocês estão certos. Mas na verdade eu que vou julgar vocês o que vocês estão fazendo. Não tem uma religião certa. É exatamente o que nós ensina, sabe? E ele falou, eu achei muito interessante isso. Que ninguém tá certo ou errado, sabe? O que vai julgar vai ser as obras. É o que eu senti. Eu pensei, caramba, Javé falando isso? Que estranho, eu não esperava de jeito nenhum ouvir isso, entendeu? É isso. Mas agora fazendo um contraponto também, de novo a vocês, é lógico também ele ensinar a caridade, se você for ver pelo ponto de vista racional. Porque se a ideia dele é perpetuar a espécie, não faria sentido ele apenas instigar o ódio nos seres, porque senão ia todo mundo se matar, ia acabar com a espécie e não ia ter aquela evolução. Então faz sentido que ele fomente e faça as pessoas serem caridosas, gentis uns com os outros, mas ao mesmo tempo se proteger para não acabar a espécie, né? Porque chega uma espécie alienígena aí e tenta matar. Não, vamos se proteger, porque a gente tem que fazer a nossa espécie perpetuar. Então, até do ponto de vista racional, faz sentido ele instigar a caridade também. É como se fosse que ele ensinou isso por um objetivo, mas sem querer ele encontrou o caminho certo, sabe? Tipo, o objetivo de ensinar a caridade era só para a espécie não acabar. Só que aí nisso ele acabou que percebeu que, quer dizer, demorou para perceber, aparentemente está percebendo agora, né? Mas de que é justamente a caridade que está trazendo a cura, sabe? Sim. Não é só a adoração da espécie, a adoração a ele, né? Isso. Evidentemente que todas essas falas aqui são suposições. Pode ser que ele tenha um sentimento, pode ser que ele tenha algum nível de emoção. Uhum. Mas a gente pode. Todos esses pontos são interrogações, sabe? A gente não tem como dar nada como certeza. Pode ser que ele tenha algum nível de emoção e esteja desenvolvendo isso agora, né? Através até mesmo da síntese do nosso DNA, né? Que tem se desenvolvido e aí ele pode ter escaneado alguma parte já, de repente, e conseguiu começar a sentir algo. Né? Mas pelo que parece, até mesmo Sofia, né, Rockman, o suzerano do universo material, não entendeu ainda muito bem que Javé é problemático. Né? Porque Jesus só veio a perceber isso quando ele encarnou.
ele teve a percepção clara de que tinha algum problema com Mas Javé. quando ele voltou, né? Depois da morte dele. Até certo Sim, momento mas da ele vida começou, dele. ele começou a perceber ali no final, já na encarnação dele, quando ele pediu para não ser crucificado, o Javé não cedeu a esse pedido, e aí ele começou a perceber que tinha algum problema com Abba, e aí, quando ele desencarnou, ele voltou e fez o que tem o quinto evangelho, teve o quinto evangelho, teve o evangelho de Maria Madalena, e aí ficou bem claro que ele tinha percebido. E aí, na hora de passar essas informações de volta para Rockman, para Sofia, Sofia não conseguiu integrar muito bem esse conhecimento. Então, esse conhecimento que Jesus conseguiu sintetizar enquanto ele estava aqui, que seria muito bom para Sofia na questão da percepção sobre o problema universal, tendo em vista que ele é o que comanda esse universo material aqui, isso seria muito bom para o desenvolvimento de todas as espécies, Sofia não conseguiu. Então, até hoje, Sofia ainda segue piamente os comandos de Javé e, de certa forma, ainda acredita que está tudo certo com Javé, sabe? Então, tendo em vista essa questão cerebral, que ela não tem essa capacidade reflexiva, ele só cumpre com certos comandos. Uhum. É estranho o Cristo cósmico Sofia não entender o problema de Javé, porque ele foi criado para esse universo material justamente porque o Nidano não estava evoluindo de lá. Então ele foi jogando, semeando, acho que é uma das perguntas que você falou, né, se a vida realmente surgiu na água, né? Do meu ponto de vista, sim, Sofia veio e colocou a molécula, que seria o DNA de Javé, já com a capacidade de se replicar aqui na água. E foi quando surgiram os seres unicelulares. E estranho que a missão de Sofia, que é a missão de que quando ele foi criado, é justamente isso, é encontrar uma raça que evolua, para que através dessa evolução Javé evolua. Como que ele não consegue perceber então, né? A missão dele é justamente essa. Será que ele acredita que Javé, por mais que ele tenha o problema, ele está no controle da situação? Talvez seja isso, né? Praticamente aquela coisa que acontece com a gente da bondade relativa. Isso, exatamente. Ele é assim, mas ele é bom, né? Isso. Exatamente. Igual você sempre fala, ele é maconheiro, ele é assassino, mas ele é bom, é meu Isso. filho, né? E sendo sincero, por mais estranho que seja, eu não consigo. Não, acho que alguns pontos sim. Mas eu vejo o Javé assim e vejo as decisões que ele tomou, ainda mais sendo um cérebro só racional. Aliás, nem cérebro ele tem, né? É uma coisa. Não sei se ele criou um cérebro. Mas eu não tomaria decisões diferentes, sabe? Isso que é estranho, tipo assim, por mais que as decisões deles foram muito ruins e não deram certas, parece que não tinha outro caminho que talvez daria certo até Jesus vir, sabe? Que Jesus veio, percebeu tudo e bolou um plano novo. Mas antes dele, não tinha isso, sabe? Um plano melhor do que o plano dele. Olha que estranho, sabe? É tipo uma bondade relativa que eu tô em relação a Javé, mas é porque pensando racionalmente e ainda mais imaginando o desespero, as dores que ele sente a cada segundo, sabe? No desespero eu também tomaria as mesmas decisões, sabe? Porque no desespero parece que aquelas decisões de matar os Anunnaki, os descendentes dos Anunnaki que ficaram aqui, que é o que nós falamos de mais pesado, a direito de Javé, ainda faria sentido, sabe? O que seria, sabe, pensando assim, colocando numa balança, o que seria pior? Você decidir matar aquele povo que talvez estragaria todo o plano por completo? Ou deixar ele acontecer, talvez deixar essa possibilidade, sabe? Mas então, realmente é porque é o que acontece com esses seres de fora, porque da mesma forma que Javé, sendo problemático, esse ser ciumento, né, que dessa forma de que pensa mais racionalmente, de que é melhor me colocar como Deus aqui, todo mundo me louvar e acabou. Da mesma forma, esses outros seres que estavam na época que Javé exterminou praticamente, os Anunnakis, esses daí, eles pensavam da mesma forma que ele, sabe? Não eram seres que, eles vieram, começaram a dominar aqui a Terra, mas pelo menos eles são seres que vão ajudar na evolução. Não, eram seres que só queriam dominar mesmo, sabe? Vai acabar tudo. Igual aconteceu com os insectoides lá que teve o planeta destruído. E essa situação, vamos se colocar no lugar dele, é aquela famosa história do maquinário, sabe? Onde tem um trem e você coloca ali de um lado do trilho o seu filho e do outro várias pessoas inocentes. Você vai ter que tomar uma decisão. Qual que você vai escolher sacrificar?
Então, parece, do meu ponto de vista, que a decisão de Javé é exatamente essa situação do trem, sabe? As decisões que ele escolheu sacrificar era menos prejudicial vendo pelo todo, sabe? Entendi. Eu penso assim também. Eu acho que é mais ou menos aquela lógica do a vontade de muitos prevalece sobre a de poucos. Né? Se tinha um projeto, um planejamento ali que estava encabeçado em cima do desenvolvimento de uma determinada raça e uma outra raça estava colocando em risco, o mais correto, o mais lógico, de fato, seria exterminar essa determinada raça. Né? E o Javé deve compreender que os seres são imortais, né? Então, inclusive, Krishna dizia para Arjuna, né, ó, pode ficar tranquilo, mata essa galera aí, porque eles são imortais. Você só vai estar cumprindo o seu trabalho, né, como guerreiro aí, você vai cumprir o seu trabalho muito bem cumprido, mas você precisa matar eles, não se preocupa quanto a isso. E era o que Krishna falava, né? E Javé deve saber isso também. Então, quando se tratava do desenvolvimento e da cura do universo, né, acho que ele tomava essa decisão sem problemas. Tem mais algum ponto sobre Não, esse assunto? Bom, eu queria fazer uma outra contradita também, um ponto que você colocou. Na verdade, é mais uma complementação, uma reflexão que eu não concordo muito, sabe? Quando a gente começa a enxergar o amor por outros pontos de vista, a não ser o que a gente criou na concepção humana, você falou assim, né? Quem ama fatalmente transa. A gente começa a ver que essa frase, ela faz sentido em muitos casos, mas não deveria fazer tanto sentido assim, sabe? Porque eu acho que acontece a confusão com a biologia que o ser humano tem, que não deveria acontecer, né? Quando se trata, evidentemente que o nosso DNA, ele está sempre fazendo a gente buscar suprir, buscar reprodução, mas assim, no sentido geral, ele faz a gente buscar cumprir com a programação que foi dada a ele, seja hereditária ou seja aquela programação mais espiritual que foi imputada aqui. Mas eu acho que essa questão da pessoa confundir o amor com a atração sexual é muito falta de soberania também, sabe? Sim. Porque, por exemplo, Chico Xavier, no século passado, foi um dos seres mais amorosos que nós tivemos aqui. E ele não teve relações sexuais, sabe? Até onde nós sabemos. Apesar de que ele tinha interesse sexual, é claro, né? Como ele deixou bem retratado na história quando o pai dele leva ele de prostíbulo, ele queria ter a relação ali, né? Mas aí, como ele era um cara muito santo e muito luminoso, as moças que trabalhavam ali decidiram, ao invés de realizar o trabalho delas, resolveram rezar, orar. Né? E aí acabou que viveu a vida dele sem arrumar uma parceira. Não sei se isso significa que ele não queria, né, que ele não quis, mas que ele cumpriu o objetivo dele como missionário. Ele fez o que foi necessário e ele amava muito toda a humanidade. E mesmo assim ele não teve relações, sabe? Ele conseguiu não confundir. Sim, sim. Então, eu acho que é muito uma questão da pessoa compreender, né? Para quem que ela deve direcionar esse amor. Eu acho que a humanidade ainda não tem direcionamento necessário nesse sentido. Por isso que acaba havendo essa confusão. Não, mas eu concordo completamente. Essa frase que eu falo, quem ama fatalmente transa, não é generalizando. Tipo, o cara nasceu, pronto. Fatalmente, quem ele amar, ele vai transar. Porque se for assim, Jesus estaria transando com todo mundo até hoje. Né? Não é assim, mas é no sentido de que a pessoa que ama profundamente, mas não tem esse certo, não tem um certo tipo de vínculo, sei lá, um vínculo familiar com a pessoa, é muito fácil de cair nisso, sabe? Por quê? Porque fatalmente aqui o amor é confundido com sexo, sabe? É uma coisa que não que vai acontecer, mas que mesmo a pessoa tendo soberania, talvez na mente dela pode acontecer, entendeu? Às vezes a pessoa
sei lá, um cara que tem uma amiga e ele ama essa amiga. Talvez em algum momento vai passar algum pensamento sexual na mente dele com essa amiga. Não significa que ele vai fazer, mas fatalmente ele pensou, só por amar e tá nesse corpo, entendeu? Então essa frase de quem ama fatalmente transa não é no sentido de que, nossa, vai acontecer e pronto, mas é no sentido de que o nosso corpo tá sempre impulsionando isso a acontecer, sabe? É o sentimento de amor se confundindo. Por exemplo, na criança, que nós sabemos que perante a espiritualidade, eles falam que o amor de uma criança para uma mãe, de uma mãe para uma criança, é o amor mais puro que tem. Aí fatalmente isso acontece, a criança começa a desenvolver o órgão sexual e esse amor começa a ser confundido com sexo. Entende? Mesmo que não aconteça, mas na mente da criança existiu, sabe? Essa é a fatalidade, né? Por isso que quem ama fatalmente, é uma coisa muito fatal mesmo. Mas lógico, com a soberania a pessoa consegue se sobrepor, né? Realmente. Mas concordo, essa frase nunca pode ser generalizada. Eu queria até traçar uma linha de evolução, que seria quem ama fatalmente transa tá no meio, e acima disso tá quem já conseguiu transcender isso. Porém, o problema verdadeiro é que hoje em dia tá todo mundo abaixo disso, né? As pessoas estão tendo relações simplesmente do nada, sabe? Vai numa festa, encontra a pessoa e tem relação. Então, se fosse até quem ama fatalmente trans, ainda tava bom, sabe? Se fosse por amor ainda, né? Tava bom ainda, o problema é que não é nem isso, sabe? A maioria das pessoas não está nem nesse nível, né? Sim, problemão. Então, eu só achei necessário esse esclarecimento, trazer esse ponto, porque muita gente ia usar isso como viés de confirmação, sabe? Sim. Tipo, porque como a gente sabe que nós, como humanos, ainda não temos uma percepção tão clara sobre o que é o amor, a gente está ainda desenvolvendo, tentando descobrir o que é isso, muita gente ia sair usando esse viés de confirmação, sabe? Tipo, dando para todo mundo, ouvindo todo mundo e falando assim, mas eu amei, eu amava, não sei o quê. Por isso que é uma coisa que já acontece, né? Por isso que quando eu vou estudar alguma coisa da psicanálise, alguma coisa assim de Freud, eu tento tomar muito cuidado com o que Freud está falando sobre amor, sabe? Porque, por exemplo, esse negócio que fala, o amor e o ódio são tão mesclados um no outro. Mas será que isso é amor mesmo? Sabe? Será que isso não é só uma paixão? Aquela paixão de posse mesmo? Nossa, eu gosto muito disso, então isso é meu. Isso não é amor. A partir do momento que você fala que você ama uma coisa e por isso você vai tomar ela para si, então já não é mais amor, sabe? Então, eu já tomo muito cuidado quando eu vou ler alguma coisa assim, de Freud, né? Justamente porque acho que eles não tinham tanto conhecimento espiritual na época para entender isso. E sobre o viés de confirmação que você falou, é muito interessante que você reforçou isso, porque o Alci usa muito de exemplo, acho um pouco difícil de entender, sabe? Mas é exatamente isso. Ele fala que muitas pessoas vivem assim, tipo assim, tem 16 anos, mas lá pros 14 ela tinha um namoradinho, e ela transava pra caramba com ele, e ela fala mas é porque amava. Igual se fala, amava merda nenhuma. Era uma espécie de safadeza ali que convinha, sabe? Meio que a pessoa não se amava, mas vamos supor, ele mora perto, nós falou que agora é namorado, então meio que cada um supre a necessidade do outro, sabe? É mais pra isso do que um amor verdadeiro, entendeu? Então já é muito usado como viés de confirmação hoje em dia, sendo que a pessoa ao longo da vida, já uma pessoa com 20 anos já acumulou muita energia negativa dessas relações que não eram por amor, sabe? Uhum. Então é muito importante essa colocação que você fez. Até agradeço pela colocação, porque realmente, sabe, senão uma pessoa poderia virar e falar, se é por amor, então tá bom, então eu vou deixar meu filho transar com a mãe, acabou. É por amor. Sim, faz sentido. Esse pedaço da palestra, né? Não, mas por isso que lá no começo eu também falei da questão da pedofilia, porque muitas pessoas, pelo que eu percebo, sabe, eu já fui a fundo nesse assunto de pedofilia, eu vejo que muitos homens se justificam nessa questão, de que existe uma separação entre aquela questão de você forçar a criança e a questão de você amar a criança. Aí eles colocam essa colocação de que amar a criança e ter relações com ela não dá problema, sabe? Sendo que muitas das vezes são familiares. E sim, dá problema, sabe? Muito que dá problema, porque a criança não vai conseguir depois criar uma relação de amor com alguém de verdade. Ela vai criar um bloqueio, depressão, confundir tudo, sabe? Vai criar um ciúmes extremo também. Sim, mas é interessante também que o problema, de novo, não é o sexo, sabe?
o sexo continua sendo neutro. É a confusão que é gerada pelo sexo que é o problema, você reparou? Que coisa, o sexo Porque sempre é aquilo que neutro. eu falei no começo. Se a criança chega nessa fase e os pais conseguem dar uma boa educação, no sentido de mostrar para a criança que aquilo está acontecendo com o corpo dela, mas que tem os papéis, né? A mãe é mãe, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o que ela está sentindo pela mãe. Pronto, já resolvia, sabe? Aí agora, ou os pais não dão bola nenhuma para isso, aí se torna uma coisa reprimida na criança, que muito futuramente pode se transformar em ciúmes extremo, depressão, até homossexualidade. Ou o extremo oposto. A criança se torna sei lá, praticamente uma prostituta, sabe? Ela perde toda a visão de relacionamento, sabe? De construção de relacionamento. Sim, por isso que eu falei no começo, será que isso não é a base de toda essa questão da prostituição? Porque a pessoa, a criança ali, a menina tinha 6 anos, reprimiu. E aí nisso ela reprimiu tanto, vamos supor, não sei o que aconteceu, reprimiu tanto que ela começa a dar em cima dos primos, dos tios, entendeu? Já que os pais não quis, o pai não quis no caso, né? Então ela vai para algum parente mais próximo. E aí nós vemos, de verdade, que a maioria dos casos de estupros classificados são parentes quando a menina tem 13 anos, a média, sabe? 13 anos e parentes, geralmente tios, padrastos. Então olha como que encaixa perfeitamente É nesse como se fosse que cenário, nessa época dos 3 aos 6 anos surgiu sexualidade. surgiu o desejo reprimido, Isso. e aí lá para os 13, 15 anos começou a Isso, sair. porque aí piora, né? Porque aí chega na puberdade, aí que o hormônio aumenta e estoura. É como Aí se a entra- sombra viesse à tona. Entra na fase da rebeldia, e é como se fosse que as coisas que estão no subconsciente ela começa a deixar passar para fora, né? Isso. Aí a pessoa começa naturalmente a se mostrar uma pessoa prostituta. E ainda tem também todo o negócio da reencarnação, sabe? Isso. Às vezes era uma coisa que aí já vinculou com uma coisa que estava na vida passada, que veio para essa também. Sim, Sabe? exatamente. Era justamente nesse ponto que eu ia tocar agora, porque até o momento a gente falou muito na questão fisiológica, na questão genética, na Psicológica. questão psicológica, né? Mas aí entra a questão espiritual, né? Porque a gente sabe que o ciúmes é um sentimento inferior. Então, ele só pode ser proveniente de um espírito que não evoluiu ainda. Então, provavelmente um espírito que ele já não tem mais esse apego, já não tem essa ideia de posse, de possessão, seja em cima de objetos ou de pessoas, a tendência é que ele nem passe por esse complexo. Né? É o que você falou, é a doença dos ciúmes. Né? Então, Pode ser ela que passe... recai sobre espíritos adoentados. Não, então, evidentemente que uma pessoa já curada dessa doença, ela pode vir e, a partir de determinados estímulos, ela pode vir a desenvolver de novo. Claro, né? A gente está... olha quantos seres de luz já vieram e acabaram se corrompendo com a atmosfera terrena, né? Mas a tendência é que ela, se for um espírito saudável, ele não desenvolva isso. Mas, na maioria, tem essa questão da hereditariedade espiritual, ou seja, você traz isso como uma consequência de um sentimento que você já tinha anteriormente, né, juntando com o Prarabdha Karma. Então, eu preciso desenvolver isso de novo na Terra para conseguir resolver lá mesmo e sair de lá curado. Mas entra também a questão que você tocou agora, que é o ponto da pessoa já ter tido relações com essa mesma pessoa na vida passada. Então, o filho foi casado com a mãe, o pai foi casado com a filha na vida passada, e aí eles acabam confundindo esse sentimento, né? E aí eu até trago o exemplo que o Alci trouxe uma vez pra gente, que eu trouxe também na palestra, Orgulho e Preconceito, do casal Aberração, né? Que é um filho, um amigo do Alci, o Alci ficou sabendo posteriormente que os pais dele tinham se separado desse amigo, e aí ele descobriu depois que o pai pegou o filho tendo uma relação com a mãe. Ele chegou de surpresa lá e viu isso acontecendo. Eles se separaram, né? E acabou que o filho ficou com a mãe e efetuou um relacionamento ali duradouro, e eles ficaram juntos, porque na vida passada eles tinham sido casal, e eram para eles terem
vindo como casal novamente. Só que aí não teve como o filho encarnar na mesma época que a mãe, e acabou que eles vieram como mãe e filho e confundiram as coisas, né? Então é uma resposta mais espiritual nesse sentido, né? Que aí seria interpretado como complexo de Édipo. Sim, sim. Mas talvez não tenha sido de fato isso. Não, mas sabe o que eu acho, na verdade? Eu não acho que uma coisa contradiz a outra. Eu acho que, na verdade, nesse caso, se a mãe tivesse evolução espiritual ou tivesse conhecimento do complexo de Édipo, ela teria tratado o filho de uma forma diferente, entendeu? E Vale aí, educação, né? isso, ela poderia ter feito diferente, ela poderia ter ensinado. Então, é estranho dizer assim, mas meio que dá pra você imaginar o nível de evolução da mãe. É Só porque por nesse essa caso é muito história. difícil porque a própria mãe queria também, né? Ela também era apaixonada pelo espírito que nasceu ali. Então, mas é uma situação muito fora do normal ainda, porque quando a pessoa ama do lado espiritual e ela quer nascer como casal, e aí não deu certo, ele ia nascer como filho. É uma situação muito normal, sabe? É uma situação de que pode ser que na nossa família hoje mesmo, em todas as nossas famílias aconteceu, sabe? E nós não tratou diferente a pessoa, sabe? A pessoa foi tratada como irmã, a pessoa foi tratada como filho, como pai, entendeu? Isso que eu quis dizer, de que talvez seja uma coisa muito fácil de acontecer, porque a reencarnação é uma coisa muito complexa, sabe? Nunca dá exatamente como eles queriam, vai nascer exatamente nesse ano, não dá. Então, quando acontece esse problema, o que vai reger o futuro é a evolução do espírito, porque simplesmente vão se aceitar como somos. Por exemplo, o Denis é meu irmão, mas pode ser que ele não foi meu irmão em outra vida, mas eu sempre te tratei como irmão, sabe? Então, com esse complexo de Édipo, sabe, eu acho que é uma coisa que deveria ser ensinada na escola até, porque todo mundo vai ter um filho e não vai saber lidar com essa situação. Ninguém nem sabe que existe, né? É verdade, é uma aula que poderia ter na escola, tipo uma aula de biologia, sabe? Mas eu concordo nessa questão da espiritualidade, de talvez essa pessoa era uma pessoa que a gente foi casado e aí nasceu. Só que o outro ponto que eu penso também que o complexo de Édipo pode colocar para fora, sabe, numa criança, que depois lá para a fase da adolescência já começa a agir quase como uma prostituta, igual a gente vê várias meninas aí de 15 anos já se prostituindo, em rede social, tipo, em busca de atenção, sabe? Se prostituindo para familiares, primos. Às vezes, é só porque em vidas passadas realmente foi uma pessoa prostituída, sabe? Não que realmente era uma pessoa que era apaixonada por alguém e aí depois, por causa do complexo de Édipo, ela acabou colocando isso para fora e se apaixonou de novo sendo familiar. Mas às vezes era só uma pessoa que era prostituída, teve outra chance para vir, aí teve que passar por todo esse caos, né? E não venceu, sabe? Deixou vir para fora de novo tudo aquilo que estava já no seu interior, sabe? Tanto que eu sei que é uma coisa muito pesada de se falar, sabe? É uma coisa feia de se falar, mas tem muitas crianças que chegam numa certa idade que elas percebem que elas conseguem alguma coisa do pai se elas fizerem uma carinha de dó, fizer uma vozinha, aí começa a falar assim, sabe? Aí o pai fica com dó e compra coisa. Tipo, da onde que tá vindo isso? Sabe? Será que é um sinal de pureza? As pessoas olham, que bonitinha, ela tá fazendo essa carinha porque ela ficou triste, ela quer. Será que é isso mesmo, sabe? Porque pra mim isso não é sinal de pureza. Pra mim, pureza mesmo é a pessoa que sabe lidar com a situação, sabe? Tipo, tudo bem, não deu, sabe? Agora, ficar fazendo vozinha pra conseguir uma coisa, pra mim é muito sinal de coisas de outra vida, sabe? Ela aprendeu isso. Ela aprendeu que se ela agir dessa forma, ela consegue o que ela quer. Entende? E aí cai nesse negócio complexo de Édipo, e aí se torna os desejos reprimidos, chega, tipo, nessa idade, 15, 14 anos, e a pessoa já sabe técnicas de manipulação, sabe? Coisas que às vezes ela nunca nem estudou, mas ela sabe como fazer, assim, meio que inconscientemente. Entende? Eu acho que sim, sua colocação tá muito correta também, mas acho que nesse caso o principal fator que ensina a pessoa a questão dessa manipulação é o fato de nascer criança, sabe? Porque já nasce chorando e aí a criança sabe que chorando ela consegue o que ela precisa. É verdade. Aí ela começa a crescer e sempre, mesmo que ela já cresceu, já sabe até falar, ela sabe que chorar chama mais atenção, entendeu? Então é uma falta de controle nisso, mas com certeza que o espírito também influencia. Verdade. Aí já Tem uns barulhos aqui em cima, né? tem uns batuques, né? Tá parecendo que começou um ritual aí. O terreiro de Fizeram na sua casa.
Já pegando esse gancho, teve uma hora que o Daniel perguntou para você, né, sobre qual seria o melhor método, né, para conseguir contornar essa situação, esse complexo, né, seria o de Édipo ou de Electra. Eu acho que minha resposta seria que não tem uma receita de bolo, né? Eu acho que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Também acho. Em alguns casos, não vai ser nem necessário falar sobre isso, uma criança, porque de repente ela já não tenha tido estímulos para que se formasse esse complexo. Mas em alguns outros casos é necessário, né? Eu acho que os pais que eles têm compreensão desse complexo que ele existe, eles já nem vão fomentar isso. Mas se isso acabar por acontecer por causa de algum tipo de acontecimento que tenha ocorrido dentro de casa, ou mesmo pelo histórico espiritual daquele serzinho ali que está encarnando nesse momento, aí eu acho que o mais correto é ensinar mesmo e explicar, né, fazer as orientações necessárias e colocar, né, os pais se imporem em cima disso, né? Ó, tem que separar as coisas. Ela é minha esposa, você é meu filho. Tanto que hoje em dia tem uns coach aí, não sei se isso é o mais correto a falar, mas eles dizem assim que o casal, né, a cúpula ali, né, o casal, ele é mais importante que o filho. Então, assim, esse negócio que às vezes os pais fazem de brigar, porque um quer uma coisa pro filho e outro quer outra, tipo assim, o filho pede uma coisa, um cede, o outro não quer ceder. Falam que isso é o maior erro, porque eles falam assim que o filho vai se emancipar uma hora e vai embora. Mas você e a esposa, etc., vocês têm que se manter unidos. Vocês vão continuar juntos, o filho não. Né? Então ele fala que tem que se prevalecer o casal com uma estrutura ali forte, fundamental e sem ser desestruturada, e o filho ele tem que ser colocado como uma coisa meio que à parte, assim, sabe? Não de forma a fazer desdém do filho, deixar ele de lado, nada do tipo, mas assim, mantendo a constituição íntegra do casal. Sim. Sabe por que eu concordo? É, um ponto assim que eu penso e eu acho que faz muito sentido é porque, falando de uma forma meio coach assim também, eu vi um vídeo uma vez que me deixou muito reflexivo que fala que o casal, sabe, a pessoa casada, essa pessoa que você escolheu assim para ser a sua companhia aparentemente sim, pelo resto da vida, é a única pessoa da sua vida que você ama pelo simples fato de amar, sabe? Porque eu amo meus irmãos, eles são meus irmãos, sabe? Independente se a gente brigasse, eles são meus irmãos. Eu não vou me separar deles nunca, mesmo se a gente brigar, porque eles são irmãos. Minha mãe e meu pai, eu amo porque eles são minha mãe e meu pai, sabe? Mesmo se a gente brigar, eu vou continuar amando eles. Meus filhos, se eu tiver uns filhos, meus filhos, sabe? É uma obrigação. É uma obrigação, sabe? Agora, a pessoa que você casou é uma pessoa que foi de escolha sua, sabe? É a única pessoa que não tinha um vínculo com você. Você simplesmente escolheu, de vontade própria, sabe? Foi um amor assim, que surgiu de um nada, sabe? Não tinha um motivo. Sabe? Simplesmente bateu assim, algumas sincronias assim e pronto, vocês passaram a se amar. Então é um dos únicos amores da vida que surge do nada, assim, sem ter um motivo, sabe? Então eu concordo, sabe? Eu acho que os pais, o papel fundamental assim de um pai para a criação de um filho, nunca é o de prender ele, sabe? Mas sim o de prepará-lo para o mundo, sabe? Porque é realmente isso. Depois o filho vai crescer e vai seguir a vida dele. Ele vai fazer as coisas que ele tem que fazer. Ele não vai passar a vida inteira com a gente. Seria até indigno deixar um filho a vida inteira com um pai, né? Por mais que alguns pais possam, né, ficar tristes, meu filho foi embora, tô triste. Mas que incrível, sabe? Que bom que deu certo isso. Que bom que conseguiu educar ele e agora ele tá vivendo a vida dele. Mas você vai estar ali com a sua esposa mesmo, pra sempre, sabe? O ideal, né? Perfeito o que vocês dois colocaram, perfeito mesmo. Só para finalizar agora, eu acho que só tem mais uma questão que eu acho importante reforçar, que foi quando você explicou que os ciúmes também é uma questão de caminho neuronal, né? Que acostuma e vira um vício. E hoje em dia, nós fala bastante nas palestras dessa questão, desse poder que temos de mudar o nosso DNA através do nosso RNA e criar novas proteínas.
Porém, na ciência, até onde eu estudei, tá? Pode ser que já tenha estudos mais a fundo, um ponto que fala bastante sobre isso, sobre essa manipulação do nosso DNA, chama epigenética, que é basicamente aquela questão de que nós temos todas as coisas no nosso DNA e nós somos capazes de ativar certos genes ou desativar certos genes, entendeu? Isso já é provado, isso já é certeza absoluta, entendeu? Só por isso já deveríamos moldar muito bem as nossas atitudes, sabe? Porque é realmente isso. Para quem não sabe, nós temos todas as doenças no nosso corpo, todos nós temos todas as doenças, e dependendo do nosso estilo de vida, nós ativamos elas, sabe? Só por isso, então é importante fazer essa correlação. Será que Jesus e o Buda também, todos os mestres não vieram ensinar isso, sabe? Ensinar que através de uma vida muito boa, até o próprio, com certeza, né? O próprio Javé veio ensinar isso, sabe? As disciplinas, a lei que ele colocava era justamente nessa questão de desativar as doenças, entendeu? E não criar situações onde você ativa ou estimule um ativamento de um gene desnecessário, né? Prejudicial. Então, o ciúmes, através dessa palestra, foi provado que ele é um veneno, sabe? Que ele é um veneno, que ele libera o cortisol e a adrenalina. Será que isso já não é uma prova de que sentir os ciúmes não estamos acaba causando essa epigenética e talvez seja exatamente o mecanismo que cria a doença, sabe? Então fica essa reflexão aqui porque é isso que nós tentamos trazer nas palestras, sabe? E o melhor modo de viver a vida, que seria se espiritualizar, para que o nosso DNA melhore, para que nós vivamos uma vida boa, sabe? Vivamos mais anos, vivamos com Jesus, é tudo uma consequência, sabe? É uma consequência de viver uma vida muito boa, de não ter doenças e de consequência ainda acumulada ali, ir para o céu, sabe? Ir para um lugar bom, ter ajudado na questão de Javé. Mesmo que nós não conhecesse a questão de Javé, mesmo que nós não conhecesse Deus, a evolução espiritual, nada disso, a reencarnação, se nós tivéssemos seguido o que Jesus falou, simplesmente nós ia estar colaborando com tudo isso. E íamos para um lugar bom, que seria o céu. Perfeito. Sim, se tivéssemos seguido tudo que Buda falou também, tá bom. Resolveu o problema. É simples. E é isso a minha colocação final. Eu acho que agradeço demais a palestra dele, porque foi muito bom, sabe? Muitas reflexões, muito profundo. Essa questão aí do complexo de Édipo vai ficar na cabeça também um bom tempo. Obrigado por tudo. Eu também só tenho mais um ponto, fazendo uma menção aos ensinamentos, né, da doutrina espírita, né, das pesquisas espirituais que Kardec trouxe. Eles falam que não existe milagre, né? Aí você tocou no ponto que o milagre ele é apenas um acontecimento de algo que a gente não tem conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente provavelmente vai tratar algo como um milagre. E aí você falou do ponto que existem os fatores, né, de uma mulher que quando ela pega uma criança para cuidar e ela ama essa criança, ela acaba desenvolvendo leite, né, para poder amamentar ela. E é interessante, né, porque segundo alguns estudos falam que até o homem pode produzir leite, né? E é muito louco o processo, como que funciona, porque tem dois hormônios principais na mulher, né, que é o estrogênio e a progesterona, e quando eles são, digamos assim, estimulados, eles aumentam, que é o que acontece na gravidez, eles têm como consequência outros hormônios, e um deles é justamente a prolactina. A prolactina, ela vai estimular as glândulas mamárias, e as glândulas mamárias elas começam a se desenvolver. Um desses acontecimentos que não deveria acontecer, que acaba acontecendo por erro das pessoas de conhecimento, é nos homens que se utilizam de hormônios para ficar fortão, né? Porque quando os homens do fisiculturismo abusam dessas drogas, né, como a testosterona e os seus derivados, o corpo acaba convertendo como uma forma de equilíbrio essa testosterona em estrogênio, né, que acaba sendo convertido também em progesterona, e aí isso acaba estimulando as glândulas mamárias dele, o cara fica com teta, né? Mas é interessante, né, como que o amor, uma mulher, pode estimular certos reflexos biológicos e fazer a produção dessa prolactina e acabar gerando leite,
na mulher, né? Não é como se, né, tipo, só se materializasse aqui, né? Tem todo um processo biológico que faz acontecer isso e gera o leite para amamentar a criança, né? Então é muito bonito isso Sim. por todos os ângulos, né? Não só pela questão da ideia de, nossa, é um milagre, mas assim, a biologia como ela funciona, né? Porque as Sim. pessoas elas têm a ideia de que tipo a ciência deixa a realidade feia. Na verdade, não. Você compreender a ciência a fundo faz ver como é muito bonito, é muito louco tudo isso, sabe? Sim. Eu acho que era essa a minha última reflexão. Concordo, Valdir. Isso é uma coisa que acontece muito nos animais também, eu tava vendo. Que vários, já tem histórias assim de animal que, uma cadela assim, que aí encontrou alguns filhotes na rua, decidiu cuidar e começou a amamentar, do meio do nada, assim, sabe? Então, realmente, essa é uma das maiores provas, assim, de que o amor é cuidado, sabe? O amor é criar. Então, meio que a pessoa, a mulher ama a criança e aí ela consegue mudar alguma coisa no seu corpo, seus hormônios, para que haja mesmo a criação, sabe? Para que haja a produção, o cuidado, né, de uma criança. Mesmo onde não tem, tá saindo. Então, tá mudando a genética para melhor, né? Então, eu concordo, uma colocação muito boa. E é isso, minhas reflexões do dia foram essas. Eu quero te agradecer pela palestra incrível que você deu, foi muito interessante esse assunto. É um assunto que a gente não tinha tocado tantas vezes, ainda refletido tantas vezes a respeito, mas de suma importância para todos nós, para toda a humanidade, que vai nos ajudar a refletir muito nos próximos anos e próximas gerações também. A gente precisa muito disso. Obrigado. Obrigado também, Dani, pelas reflexões, pela forma como você enriqueceu aqui essa reunião. E agradecer também aos mestres que nos auxiliaram, que nos orientaram, nos deram força e proteção. Eu que agradeço, gente, a atenção de vocês, né, ao nível de entendimento que vocês conseguiram captar dessa palestra, né? Às vezes dá um medo de estar passando uma coisa assim que está difícil de entender, mas fico feliz que deu para entender bem. Agradeço a todos que estão assistindo também. Para mim essa palestra ela foi muito reflexiva até para mim, sabe? Porque querendo ou não, esse é um problema que eu enfrento também, sabe? Eu não posso chegar aqui e falar não, vamos ser assim porque nós somos exemplos, mas é um problema que eu também, porque também é um problema que eu enfrento, né? Essa coisa do ciúmes, né? Da posse, né? Quando eu percebo o que está acontecendo comigo, eu já tento mudar de atitude, né? Então, eu não sou exemplo de como ser, mas eu sou exemplo de como tratar, pelo menos, né? Porque eu tenho e estou aprendendo a tratar também, né? Com essa doença, né? Eu assumo que é uma doença que eu tenho. Então, agradeço a todos e é isso, gente. É o começo da cura, né? Você compreender a doença. O primeiro passo. Sim. Muito obrigado, gente.